Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando, gente, nessa sexta-feira, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Como sempre, luz e paz ao seu coração, a sua vida. Eu sou Ricardo Melo, para quem está chegando agora. Pílula noturna, bate-bola do bem, você pergunta, a gente responde. Para isso, entra lá no nosso site, institutonamastê.com.br e abre o coração aqui para gente. Meus amigos, antes de mais nada, eu falei de manhã, vou falar agora também. Feliz demais nós estamos para vocês que conseguiram entrar nos links da sala de espera, né, daqueles que querem fazer parte do nosso super projeto do Uninamastê. Então, assim, a gente ultrapassou todas as expectativas, né, que nós tínhamos, foi ótimo. Muita gente até tentou entrar, não conseguiu, mas com certeza estão conseguindo hoje durante o dia. Então, se você tentou e não conseguiu, entre, a gente abriu novos links para que você possa entrar. E na sala de espera estão sendo disponibilizadas informações, inclusive alguns vídeos, alguns links, um bate-papo, não é, com algumas pessoas que desejem saber mais sobre o Uninamastê. Eu tenho certeza que vai te auxiliar também. E hoje, pessoal, atendendo a vários pedidos, não só de uma única pessoa, eu queria falar sobre o autismo. Muitas mamães, muitas famílias querendo saber mais informações espirituais sobre o autismo. Por que meu filho é autista? Por que o autismo está na minha vida? Qual que é a função de lidar com um filho autista? Qual que é essa relação provacional que existe? Já que não é fácil nem para a criança ou adulto autista, nem naturalmente para os pais ou quem cuida deles. Bem, nossos amigos espirituais, e o próprio Chico Xavier se posicionou a esse respeito, Divaldo Pereira Franco, outro grande ícone para todos nós e outros companheiros, colocando de maneira muito clara, né? O que é o autismo? O autismo é mais uma síndrome de inúmeras outras que denota uma oportunidade do espírito aqui na Terra que por algum motivo não utilizou com sabedoria sua inteligência no passado, de ao passar por essa existência com uma prova no campo do intelecto, evoluir espiritualmente. Existem diversos graus de autismo, a gente não pode generalizar, mas em linhas gerais, o ser que reencarna com autismo tem dificuldade de relacionamento social, há uma tendência, mais introspectiva, problemas auditivos, o que acaba gerando uma irritabilidade muito grande. Normalmente gritam bastante, depende do autista, né? E isso, claro, é uma prova para os pais. Vocês sabem, eu tenho uma irmãzinha que é autista, que eu amo muito, e eu vejo o desafio que é, para os meus pais, em especial para minha mãe, que está sempre ao lado dela, cuidando dela, com muito amor, com muito carinho, como que é desafiador lidar com uma criança assim, agora ela já é adulta, e é a mesma coisa que eu vejo com outras pessoas. Mas o que a gente aprende? Que nada é por acaso. Com certeza, o espírito da minha irmã, da Rayane, e de todas as crianças ou adultos autistas estão, com certeza, evoluindo espiritualmente, embora a pessoa muitas vezes não se dê conta do como, mas aprendendo a lidar e valorizar a inteligência, o livre-arbítrio, coisa que certamente no passado não fizeram. Que se tivessem feito, naturalmente não necessariam, não reencarnariam com essa dificuldade que nesse momento tem, porque Deus não é injusto, né, gente? E por suas vezes, os familiares que estão na outra ponta têm a oportunidade, o quê? De testemunhar um amor, de doar de si próprios com desvelo, com carinho, com afeto, fazendo uma ponte entre o coração do ser amado, que nessa existência passa por essa deficiência, essa não é deficiência, desculpem, a expressão está equivocada, essa dificuldade de expressão, essa dificuldade intelectual em alguns casos, para que o amor prepondere. Então, assim, só Deus para poder explicar a relação do pai, da mãe ou quem cuida da criança autista. Vai saber, por exemplo, se na vida passada, hoje quem é o pai que está tendo que passar por um monte de dificuldades ou a mãe, não foi alguém que prejudicou profundamente essa pessoa que hoje é seu filho ou sua filha, mas que talvez tenha sido sua vítima no passado. A gente não sabe, entende? A gente não sabe. Vai saber se essa pessoa que hoje passa por autismo não fez coisas ruins. Chico conta do caso de uma pessoa que havia se suicidado e reencarnou como autista, porque tinha dado um tiro na sua cabeça numa existência anterior. Gente, é sempre assim? Vamos deixar claro, é lógico que não. Cada caso é um caso. E a bem da verdade, há muitas crianças autistas felizes, graças a Deus. O que mostra que a dificuldade é momentânea.
Então, papais e mamães que escutam a pílula noturna, não desistam dos seus filhos. Por mais desafiadora que seja essa experiência, espiritualize o seu lar, faça o evangelho. Minha irmã ama participar do evangelho, canta as músicas, não é? Com toda a dificuldade que ela tem de introspecção, ela entra em contato junto com a gente. Linda demais. Isso é importante. Procure tratá-la. A gente tem a Paz em todo o Brasil, que ajudam muito nesse caminho, outras instituições, profissionais especializados, né? E mesmo tratamentos espirituais, para ajudar a trazer mais leveza para a família, para o lar. E você que cuida, cuide da sua própria alma também, para que você se torne uma pessoa serena, tranquila e tenha paciência, porque afinal de contas, gente, se Deus colocou no nosso caminho alguém que inspira-nos algum tipo de dificuldade, é porque há muito para a gente aprender, concorda? Nós somos professores uns dos outros, lembrem-se disso, uns dos outros, não devemos nada a ninguém. Hoje a gente acha que está fazendo muito por alguém, vai saber se a gente não está só retribuindo algo que esse ser numa vida passada já não fez por nós, às vezes muito mais do que a gente possa supor, tá bom? Então que Deus abençoe as famílias de todos aqueles que passam por essa experiência do autismo, né, que Deus ilumine a vocês que amam incondicionalmente e para vocês que têm dificuldades, porque nós temos dificuldades, mas não desistem. E claro, para esses nossos irmãos queridos que estão vivendo essa experiência, mas estão despertando espiritualmente para a sua melhor versão de si mesmos. Lembrando, gente, que a gente tem a eternidade toda à nossa frente para o nosso reajustamento interior. Deus sempre espera por nós, de braços abertos, sem o preconceito que nós temos uns com os outros aqui na Terra, mas que definitivamente nunca o Senhor da vida o teve ou vai ter. Tá bom? Meus amigos, ainda dá tempo. Entra lá. Se você deseja saber mais sobre o nosso projeto do Uninamastê, no nosso link da sala de espera, lembrando, Uninamastê, nossa universidade online do desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro, né? Vai ser um projeto maravilhoso, vamos lançá-lo agora de 18, até lá você tem a chance de entrar nessa lista de espera. Na lista de espera não é inscrição, você não conseguiu se inscrever ainda, mas é o primeiro passo para a seleção para você poder se inscrever. Então lá você vai falar de você vai aprender muitas coisas, vai receber alguns conteúdos importantes e no momento certo a gente vai liberar o link para que vocês tenham a chance de saber mais sobre o projeto e se inscrever. Esse é o primeiro passo, tá bom? Entra lá. No mais, ótimo final de semana para todos vocês. Um beijo grande no coração de cada um. Muito obrigado, viu? Por você escutar as pílulas do nosso amado Evangelho. E olha, a gente está quase chegando, gente, na cidade de Franca. Coisa boa, né? Estaremos juntos amanhã. Estaremos em Uberlândia, num seminário domingo logo cedo, levando o Evangelho e aprendendo muito com esses amigos fraternos que abrem o seu coração para todos nós do Instituto Namastê e da Falange do Bem. Então, beijo grande, fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente, muito breve.